Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Manfredo, eu estou diretor do Instituto de Física e estou tendo a honra de recebê-los e recebê-las no nosso espaço virtual. Infelizmente, é uma recepção virtual, mas espero que, apesar das condições, a gente não perca o brilho e a possibilidade de conversar e aprender um pouquinho sobre o que é um Instituto de Física. Eu preparei uma apresentação só para o fundo de tela não ficar comigo aqui e como tomando o espaço todo, então eu vou compartilhar minha tela com vocês e que está muito mais bonito do que ficar olhando fotografia das pessoas. Então, aqui está uma visão do Instituto de Física que você vê quando você está chegando ao Instituto. E é o que a gente teria visto hoje se vocês tivessem vindo ao Instituto e pudessem nos encontrar no Instituto. Eu vou passar algumas fotos do Instituto para dar um gostinho da faculdade, da escola que vocês entraram e pretendem e vão frequentar. Então, por enquanto, ele é virtual, espero que em breve, se as condições melhorarem, nós vamos estar conversando frente a frente. Então, aqui tem... Deixa eu ver como é que essa coisa evolui. Ok. Aqui é uma vista de quem chegou no Instituto, vindo do oceanográfico, vindo da Poli. Então, essa é a cara do Instituto. Observa o pequeno detalhe que o símbolo do Instituto aqui está parcial, porque essa foto foi tirada quando esse eclipse foi construído. Então, ele ainda não está totalmente terminado e é uma foto curiosa de um eclipse pela metade. Essa seria a vista do calçadão da Física. Então, a entrada do prédio é pela esquerda aqui, seria o edifício principal. A entrada da biblioteca e da sala de estudos é aqui. E essa área arborizada com seringueiras, falsas seringueiras, é o que nós chamamos de calçadão da Física. Por esse calçadão passam algumas milhares de pessoas por dia, porque o Instituto de Física também é sede de um dos restaurantes universitários. Então, todo mundo que vem almoçar aqui nesse instituto passa por essa região e acaba nos visitando. Essa é a visão da porta de entrada do Instituto de Física para quem vem do ponto de ônibus da Rua do Matão. Então, para quem viria para o Instituto, estaria vendo essa entrada do Instituto. Esse aqui é o edifício principal, onde ocorrem a maioria das aulas de vocês, onde é o centro administrativo do Instituto. Você pode estar chegando, seja pelo oceanográfico, ou entrando pelo edifício principal, que é essa região que está aqui, ou então vindo pelo lateral direito aqui, pelo Parque Esporte para Todos, e o acesso ao IPEM, você estaria vindo à cantina, ao Cefisma. Eu vou ampliar um pouquinho essa região aqui, só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando. Então, aqui é um pedaço daquela região ampliada. Esse aqui é o edifício principal, onde estão as principais salas de aula de vocês. A seção de alunos também fica aqui, a seção de pós-graduação fica aqui. A diretoria fica aqui nessa ala laranja. Esse aqui é o calçadão da Física, né, que eu mostrei para vocês na foto. O conjunto Abrão de Moraes ficaria nessa região aqui, que é onde tem um auditório, o principal auditório do Instituto e a biblioteca. E aqui é o Cefisma, o Centro Acadêmico de Física e Matemática, onde fica a cantina, e logo aqui do lado também o restaurante universitário. Aqui em cima é o Adi Majafé, que é um outro auditório. Então, toda a região em que, em geral, a gente frequenta quando é aluno, quando está começando no Instituto de Física, é essa região aqui.
Eventualmente, quando você começa a se integrar um pouco mais no Instituto e participar dos laboratórios, você começa a explorar todo esse outro espaço do Instituto, que tem os laboratórios, o laboratório Pelletron, o tokamak, o acelerador linear, o Van de Graaff, a região de física de materiais, e até que em cima tem o Grêmio, a quadra do Grêmio, do Instituto. Então, o Instituto é bem maior do que essa região aqui, mais voltada ao ensino e a receber os calouros. Então, mas por enquanto nós vamos nos ater a essa região. Então, se você tivesse chegado no Instituto de Física e a gente não estivesse em quarentena, essa região aqui estaria cheia de gente, fazendo fila nas catracas, porque a gente não saberia exatamente como entrar, vocês têm que usar sua carteirinha para poder entrar no Instituto. E essa aqui é a principal entrada do edifício principal, na altura do calçadão da Física. E daqui você vai para um lado ou para o outro, para as salas de aula. Ou então você poderia estar chegando pela Rua do Matão e entrando nesse saguão aqui do Instituto de Física, que você estaria acessando também o mesmo edifício principal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, joga no chat, que daí a Renata e a Malu, que estão nos apoiando aqui nessa aula, nessa conversa aqui, aula, podem tomar nota das perguntas para a gente depois responder, tá bom? Então, aqui é a porta de sessão de alunos, que é provavelmente uma das regiões que vocês vão frequentar muito no Instituto, que é onde você tira suas dúvidas, se matricula, pede teu histórico escolar, apesar que a gente está fazendo tudo isso pela internet hoje em dia, mas é o lugar que, em princípio, é o lugar que principalmente atende os alunos. Você vê que aqui em cima tem até senha, guichê, para você poder se apresentar, tá bom? Essa aqui é um lugar que você provavelmente vai frequentar muito no Instituto de Física, que é a cantina. É o lugar do café, eventualmente do almoço, de um lanche, coisa do tipo. Então, com frequência, nós frequentamos essa região aqui, que é a cantina do Instituto. Ou então, nós estamos frequentando um outro lugar do Instituto, que é a biblioteca. Estudando, como vocês estão vendo, e se preparando, aí tentando entender aí os livros, os cursos e as matérias que nós estamos estudando. Então, esse aqui também é um lugar que a gente frequenta bastante no Instituto, e vocês certamente também vão frequentar. Ou então, outro lugar que você vai frequentar no Instituto é o Centro Acadêmico, do edifício Maria Amélia Império, que é o Centro Acadêmico do Instituto, onde também os alunos frequentam bastante em atividades que não têm exatamente a ver com estudo de física, mas um pouco de cinemática de bolinha, movimento em queda livre, essas coisas a gente acaba estudando aqui também um pouco. Então, essas são as regiões em que nós costumamos frequentar no Instituto de Física. Aqui tem uma vista do Instituto, vista do Auditório Abrão de Moraes, como eu falei para vocês, o principal auditório do Instituto. E note que o Instituto é grande, o Instituto é um dos grandes institutos de física do mundo, tem 120 docentes, mais de 250 funcionários, tem mais de 1.000 alunos da graduação e 500 pós-graduandos, da ordem de 28 prédios tem o Instituto de Física inteiro, então tem bastante coisa para explorar, com salas de aula, escritórios, laboratórios de pesquisa, secretarias, oficinas, oficina mecânica, oficina eletrônica, tudo isso é o Instituto de Física para o qual você está entrando agora. Então, aqui eu queria começar uma conversa com vocês. Pensa bem, essa é, para muitos de vocês, ou para alguns de vocês, daqui a 4 anos, ou talvez um pouco mais, você vai estar se formando. E vai ser um bacharel, um licenciado, eventualmente até um bacharel em Física Médica, porque nós acabamos de aprovar o curso de Física Médica, cujo vestibular vai ser ano que vem. Você vai poder ser um pesquisador, um professor, eventualmente trabalhar na iniciativa privada ou até mesmo criar sua própria startup. Então, esse é o teu mundo para daqui a 4 anos, e isso não é tão longe assim. Se você olhar bem, isso está virando esquina, né? Você já pensou nisso? E é um período novo na tua vida. É um período que você tem um mundo de opções, tem um monte de oportunidades, e uma das coisas mais curiosas que a gente acaba demorando um pouco para entender, e que eu quero passar já para vocês, é o seguinte: quase tudo que você quiser fazer
seja profissionalmente, seja estudando, você pode fazer. Essa é uma coisa muito interessante. Você pode fazer quase tudo o que você quiser, porque, na maioria das vezes, quase tudo que você quer fazer é permitido. Tem um detalhe, todavia. Quando você tem muitas opções, você também tem que tomar um pouquinho de cuidado quais são as suas responsabilidades. Porque a vida no Instituto e em sociedade, Instituto, USP, Brasil, mundo, é regida um pouco por leis, por conveniências, por ética, por regimentos. E uma lição talvez um pouco dura, que a gente demora um pouco para aprender, mas vai entrando devagarinho, é que o que é legal, né, o que é regido pela lei, o que é permitido, pode não ser justo. E, às vezes, o que é justo pode não ser legal. Essa é uma lição muito difícil. Mas nós vamos devagarinho aprendendo isso, participando disso. Mas eu quero deixar bem claro que praticamente o que você quiser fazer, você pode. Você pode virar um Elon Musk da vida e virar um bilionário e lançar foguete para Marte, ou você pode ser um professor numa escola, em algum lugar na periferia, ensinar uma física para um monte de criança, ou você pode estar numa startup e desenvolvendo um software novo, um jogo, um trabalho, etc. Note que várias startups, algumas bem conhecidas, começaram na USP. E a física é um dos caminhos para fazer isso. Então, aqui eu queria conversar com vocês um pouco sobre algumas informações. A maioria delas está na internet. Tá? O site mais importante para você consultar é o Agora Sou IFUSP. Basta você digitar Agora Sou IFUSP, o Google te acha na hora. Então, nesse site, você vai encontrar a maioria das informações que você precisa. O Instituto tem seus canais de comunicação. O portal do IFUSP, que é uma página na internet, tem o Face, tem o Twitter, tem o YouTube, tem o LinkedIn. Então, passeia nesses locais, visita os locais, aprende o que tem, veja no Facebook, fica de olho. É lá que você vai encontrar notícias, estágios, carreiras, mural de oportunidades. No YouTube, uma coleção incrível de vídeos. Então, dá uma olhada, tem vídeo de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é aula, principalmente agora, nessa fase mais, digamos, menos presencial, mais virtual. Nós estamos criando muitos vídeos, e tem muito vídeo no YouTube, então aproveita, veja, estude, veja o que existe. O Jupyter Web é o sistema USP, é o site burocrático oficial, é lá que estão suas notas, seus editais, é lá que você se comunica com a reitoria, é lá que você se comunica com a USP. Então, o Jupyter Web é o local burocrático, é a tua secretaria para você conseguir as informações que você precisa. Não esqueça, ele é muito importante. E tem o e-disciplinas, que é o Moodle. Esse é um software, é um ambiente especial, é um mural de disciplinas, onde você vai encontrar suas notas, suas aulas, seus avisos, e quem cuida do e-disciplinas é seu professor, é o professor da sua disciplina. E eu quero chamar a atenção, Jupyter Web e o e-disciplinas parecem a mesma coisa, mas não são. Eles quase não se comunicam. Todo ano prometem que vão se comunicar, mas eles continuam não se comunicando. Então, a burocracia está no Jupyter Web. O acesso prático, aulas, informações, etc., está no Moodle, está no e-disciplinas. São coisas diferentes, acopladas, mas são diferentes. Então, não esqueça que você tem dois ambientes importantes para você verificar. E na pandemia, infelizmente ou felizmente, nós vamos descobrir isso em algum momento, nós temos aulas virtuais, e daí nós temos as plataformas virtuais para reunião, o Zoom, o Google Meet, e tem alguns outros que vocês vão descobrir. Os professores dependem, às vezes preferem um, preferem outro, e vocês vão encontrar suas aulas nessas plataformas. Hoje nós estamos usando o Zoom, por exemplo, para essa primeira conversa. E o suporte dessas aulas virtuais aqui é sempre dado pelo e-disciplinas. É lá que estão as aulas gravadas, os PDFs, os arquivos, as provas, os materiais. Em geral, está tudo lá. Então, essas duas coisas juntas vão fazer a sua vida
estudantil no Instituto. Agora, a vida na universidade pode não ser cor-de-rosa, e o fundo dessa tela foi escolhido de propósito. Então, se a vida não está tão cor-de-rosa e você precisa de ajuda, a USP oferece bastante ajuda para o aluno que tem necessidade de ajuda, seja financeira ou de outro tipo de ajuda. Então, você pode ter o passe escolar, o apoio moradia, que é uma vaga ou no CRUSP, ou então auxílio moradia. Você tem o auxílio alimentação, você tem o auxílio livros. A USP, nessa época de pandemia, está oferecendo um chip e cota de dados para o teu celular. Tem que ficar atento, porque daqui a pouco a Pró-Reitoria de Graduação libera e a gente avisa vocês. Infelizmente, eu tenho que reconhecer que nem sempre no primeiro dia de aula, né? Isso pode chegar um pouquinho depois do início das aulas. Então, fica meio de olho, porque assim que chegar, a gente tenta divulgar para vocês. E, realmente, se a coisa esquentar e ficar bem complicada, o Instituto tem um acolhimento IFUSP, que tem orientação psicológica. Vocês vão ter o prazer de conversar com as psicólogas numa das tardes ao longo dessa semana. E uma coisa muito importante são as bolsas. Eu quero discutir isso um pouquinho mais com vocês. A bolsa é um auxílio financeiro. A gente usa para obter um certo serviço, um apoio, uma ajuda e custeia um pouco as atividades do estudante. Então, nós temos a Bolsa Permanência, esse é um serviço assistencial, certo? Aí nós temos o monitor bolsista. No segundo ano, por exemplo, você pode ser monitor do primeiro ano. E você, como monitor, você ajuda numa disciplina, ajuda um professor, colabora, etc. É claro que os professores vão escolher os alunos para ajudar. Então, é bom você se render no estudo e mostrar que veio. Então, o monitor bolsista, o Instituto tem quase 100 monitores bolsistas. Então, veja que tem bastante vaga para as pessoas, para os alunos que querem fazer alguma coisa. Depois, nós temos a iniciação científica. A iniciação científica é a porta de entrada para quem quer fazer pesquisa. A maioria dos professores no Instituto tem pelo menos um aluno de iniciação científica. Então, você vê que tem aí sempre chance de você começar a fazer iniciação científica. Eu mesmo comecei no Instituto de Física, pegando uma iniciação científica, na qual acabei virando professor no Instituto. E se foi bem no curso, quer continuar estudando, fazer pesquisa, aí você pega a bolsa de mestrado, pode pegar uma bolsa de doutoramento, pode pegar uma bolsa de pós-doutoramento. Então, você vê que a palavra bolsa é uma das palavras importantes no Instituto. E aqui, agora, digamos, uma dica. De uma forma geral, eu recomendo que vocês evitem reprovações. Evitar não significa que você vai se matar e isso vai ser um pecado capital, mas evite. Evite. Às vezes a gente, como aluno, não dá muita bola para essas coisas, fala, isso é burocracia, é só um negócio. Não faz isso, não. Se você suspeita que não vai dar conta da carga horária, esse semestre vai ter que trabalhar, vai ter que ajudar não sei aonde, arruma a tua carga horária de forma que você possa executá-la. Tenta não se comprometer com mais do que você consegue aguentar. O segundo conselho é estude, 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 estude. Você pensou que agora ficou tranquilo? Que agora passei no vestibular, agora vai ser moleza. Muito pelo contrário. Você nunca estudou tanto na tua vida como você vai estudar a partir de agora. Né? Tem dúvida? Dúvidas pessoais, dúvida na disciplina, não sabe como fazer, está perdido? Converse com o teu professor. Tem professor que é um pouco mais fácil no conversa, tem professor um pouco mais difícil. Veja aquele que você se dá bem, conversa com ele. Ele é uma pessoa que pode te ajudar, ou professora, né? Se não tiver outro jeito, se a coisa realmente esquentar, o negócio não rolou, então está tudo atrapalhado, se precisar, tranque a disciplina, se você puder, né? Cuidado com as regras, né? Porque tem que ter um certo número de créditos para poder trancar. Então, se precisar, não deu certo, tá? Eu vou deixar para o ano que vem. Não é nenhum drama. Tranca a disciplina, certo? Ninguém vai morrer por causa disso. Tá certo? Se precisar mesmo, a coisa ficou preta para o teu lado, tranca o curso, pede um ano aí de folga. Esse ano está mais tranquilo trancar, então
Se realmente o negócio ficou encrespado, não rolou, não está dando certo, não estou conseguindo, tá bom, certo? É um jeito de você, pelo menos, garantir sua vaga e não perder muito. Claro que vai ter sempre perdas, mas, sabe, às vezes a gente tem que tomar decisões que não são as mais felizes, as mais tranquilas. E um particular aviso, cuidado com os prazos. Atualmente, a universidade está toda computadorizada e o computador tem prazo estabelecido no software. Então, eles não dão moleza, não tem meio termo. Se termina meia-noite, terminou meia-noite, não é meia-noite que 1 minuto. Chegou um segundo atrasado da meia-noite, perdeu o prazo. Então, cuidado com os prazos. Os computadores são bastante chatos com isso. Eles são muito rigorosos, eles são completamente estúpidos, mas eles cuidam prazos muito bem. Então, cuidado um pouco com os prazos para vocês não se perderem, tá bom? E, finalmente, eu quero chamar a atenção para uma coisa que é super, hiper, mega legal. O IFUSP, o Instituto, é muito, muito maior do que as aulas. Tá? As aulas são uma pequena fração de tudo que você tem disponível no Instituto. Nós temos colóquios. Colóquios são seminários de professores, às vezes convidados, às vezes da casa. Correm, em geral, nas quintas-feiras, às 16 horas. Tem avisos, são avisados com antecedência. E, às vezes, são sobre temas herméticos, que você só entende a primeira tela e a última, que a primeira é o nome do palestrante e a última é obrigado. E o resto você não entendeu nada. Isso acontece, não fica desesperado, certo? Mas é um jeito de você começar a ouvir, aprender, ver as pessoas falando, conhecer seus professores que estão participando. É o jeito de você se integrar um pouquinho. Tem os seminários de grupos. Você pode atender qualquer seminário. Gostou do tema, achou interessante, entra. Tudo bem, vão olhar para você meio todo. Quem é esse cara? Quem é essa menina que chegou agora? Senta num cantinho e fica quieto, ninguém vai mexer contigo, né? Temos as aulas Física para Todos, os seminários, ocorrem na biblioteca, agora virtualmente, né? Mas são palestras muito interessantes. Nós temos o Convite à Física, em geral, quartas-feiras às 18 horas. E tem muito mais, tem reuniões no Instituto, tem palestras, tem congressos. Gente, aproveite o Instituto, são 4 anos de estudo e muito prazer, muita novidade. Então, aproveite. E, além disso, o Instituto, a USP é maior. Você tem o setor esportivo. Claro, durante a pandemia é um pouco mais difícil, mas isso aqui espero que passe em breve. Nós temos escolas de verão no Instituto. São aulas especiais que ocorrem no verão, nas férias de verão. Tem Masterclass. São aulas especiais no CERN, que você pilota uma experiência lá na Suíça, lá na França, daqui direto de um computador. Então, fica de olho, tem muito mais que isso, tem o laboratório de demonstrações, um laboratório que você pode ir, se divertir, mexer com as coisas, aprender o que você quiser. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos, aproveitem seu instituto, tem dúvida, procura a gente e à vontade, estamos aí para ajudar vocês. Esse é o nosso trabalho. Mas com isso eu agradeço a sua presença. A Renata, eu acho que vai apresentar como toda aula, né? A gente sempre faz uma prova depois da aula, é óbvio. E essa aqui não ia fugir à regra. Então, a Renata tem uma provinha para vocês, que ela vai passar para vocês responderem, tá bom? Então vamos lá, gente. São só algumas perguntinhas. Espero que vocês vejam e respondam aqui. Quando ocorre o colóquio do IFUSP? Então, esse é um pool do Zoom, é uma ferramenta do Zoom que você pode escolher uma resposta e votar a sua resposta conforme você quer. E a gente daqui a pouco dá a resposta para vocês. Enquanto vocês votam, eu deixo eu dar uma olhada no chat para ver se eu consigo responder algumas perguntas que ocorreram. Então, a transferência para o curso Física Médica ainda está sendo regulamentada. Isso vai ser feito durante o ano, e é óbvio que, como o curso vai começar ano que vem, você não pode se transferir para o 4º ano de curso Física Médica, porque ano que vem só vai ter o 1º. Então, um pouco de calma, fica de olho, e
todo o curso de Física Médica está sendo regulamentado esse ano, porque é muita novidade aqui no Instituto, tá bom? Professor, posso terminar essa? Pode. Quer que eu comente, Renata? Sim, por favor. Então, vocês acertaram, perfeito. Coloco no Instituto, a maioria acertou, né? É quinta-feira, às 16 horas. Em geral, às vezes a gente tem janela, às vezes não acontece. Com a pandemia está um pouco mais difícil de achar que queira fazer o coloque, mas em geral é quintas-feiras, às 16 horas, no Abrão de Moraes. A segunda pergunta. Vou fechar. Então, de novo, a maioria está correta. O César Lattes participou na década de 40, 50, da descoberta do píon, analisando o decaimento ou a incidência de prótons em alta atmosfera e os resultados desses prótons. O problema é que o César Lattes fazia parte de um grupo da ele trabalhou com o Frank Power nos Estados Unidos e ele era o líder do grupo e o prêmio Nobel foi para o líder do grupo, o líder da pesquisa. Então, quem ganhou o prêmio Nobel, na verdade, foi o chefe. Parece que não é muito diferente de hoje, né? E também eu quero chamar a atenção que o Yukawa, que previu a existência do píon, em 1930, acabou ganhando o prêmio Nobel em 1949, porque ele é um físico teórico que previu a existência do píon. O píon é uma partícula, é uma subpartícula, como a gente chama, que é responsável pela força forte ou pela interação ou atração nuclear forte entre o próton e o nêutron. Então, foi uma descoberta da década de 40, 50, tá bom? Próximo. O Schoenberg foi um físico do Instituto, eu tive a honra e o prazer de conhecê-lo. Ele trabalhou muito com ciência de materiais e mais diretamente no departamento de física de materiais. Então, ele foi um físico que esteve ativo no Instituto até meados... Deixa eu ver quando é que eu vi ele. Um pouco da década de 80, ainda bastante ativo. Quase todos acertaram de novo, professor. Exatamente. O curso de Física Médica foi finalmente aprovado esse mês pela USP e finalmente a gente vai ter Física Médica a partir do ano que vem.
Vou fechar. Fechando, de fato, é o Cefisma. O Cefisma é o Centro Acadêmico de Física e Matemática. Na década de 70, quando o Instituto foi criado, a física e a matemática criaram um centro acadêmico conjunto. E o nome ficou, e atualmente é o nome do Centro Acadêmico da Física. A última. Vou fechar. Então, aqui tem uma dica. Você quer saber alguma coisa de um curso? Quer saber se você vai se matricular da disciplina X ou disciplina Y? Você deve fazer de dia ou de noite, o laboratório antes ou depois? Um bom lugar para tirar dúvidas desse tipo é o próprio Cefisma, que tem colegas mais avançados, tem veteranos que podem te dar uma dica como, com quem fazer o quê. Agora, você precisa de dúvidas técnicas, escuta, eu quero fazer um requerimento, ser aprovado, eu quero meu documento, daí a sessão de alunos. A sessão de alunos dificilmente vai te dar, dizer, olha, professor fulano é assim, professor ciclano é assado. Esse tipo de informação, obviamente, a sessão de alunos não vai te dar. Esse é uma conversa um pouco mais a miúdo com seus colegas no Cefisma. Então, eu recomendo buscar o Cefisma para conversar sobre como é que é a vida no Instituto, o que faz, eu quero fazer iniciação científica, com quem eu vou fazer, como é que eu acho o professor que faz isso, eu quero estudar a teoria dos buracos negros, tem alguém que faz isso? Ah, tem, com quem que eu falo? Então, um lugar legal que você pode procurar isso é o Cefisma. Outro lugar legal que você pode procurar a mesma pergunta é teu próprio professor, que está te dando aula, eventualmente numa conversa paralela, entre uma aula e outra, você pode perguntar e tirar uma dúvida, tá bom? Então é isso. Sim, o Instituto de Física tem duplo diploma, estágios, especialmente na pós-graduação. Na graduação, não muito, não é como na Poli, que tem o acordo com a Polytechnique francesa. Mas na pós-graduação, sim, você pode tirar duplo diploma ou dupla titulação com bem mais facilidade. Então, sim, uma das parcerias, por exemplo, é com o Uppsala, que a gente tem uma parceria na pós-graduação bastante ativa. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu devolvo a palavra para a Renata, que eu desconfio vai apresentar o nosso palestrante da tarde. Sim, obrigada, professor Manfredo. Então, agora a gente vai ter aula magna com o professor Caetano Miranda, a aula Física X, Nanocrônicas para um Mundo Melhor. Bem-vindo, professor Caetano, obrigada pela presença. Obrigado, Renata. Obrigado pela introdução também. Vou compartilhar aqui minha tela. E já... Você já consegue ver? Sim. Perfeito. Bom, primeiro, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Instituto de Física, em particular, infelizmente, né, a gente está com esse encontro online, mas eu espero, como o Manfredo colocou, que muito provavelmente, né, a gente volte a ter essas conversas presenciais, né, no Instituto em si, né? Então, a própria física, né, acho que dentro da cidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo em si é um lugar bastante agradável do ponto de vista do espaço. E nesse encontro, né, eu queria agradecer aí ao Manfredo pelo convite, em particular a aula magna, né. Antes de responder ao convite, eu fiquei me perguntando, bom, o que é que
que seria interessante, de fato, né, estar trazendo nessa discussão, porque a aula magna ela tem é uma aula que ela tem uma grande importância, como é a aula inaugural, né? Então sobrou uma pressão muito grande sobre como trazer, né, a visão da física para vocês que estão começando agora, né? E o que eu vou fazer aqui é, na verdade, uma declaração de amor, né? Diferente do que como o Manfredo colocou em alguns pontos, né, que a física pode estar oferecendo. A minha ideia aqui é tentar compartilhar com vocês o que foi minha experiência, né, o que a gente está fazendo de fato, e vou ser um pouco tendencioso, porque vocês vão ver que, primeiro, eu tenho uma paixão por esse ofício, né? Segundo, sou um otimista, assim, sem inveterado, é muito difícil me contaminar, né, com qualquer coisa, ou ideias ruins ou negativas. E a terceira é que, como sendo tendencioso, né, por isso que eu trago um pouquinho desse meu universo particular, que seria, eu chamei de nanocrônicas, né, para um mundo melhor, né? Então, os objetivos eu vou mostrar aqui um pouco do que vem sendo feito, o que a gente vai estar fazendo ao longo, vem fazendo, né, ao longo desse percurso. Bom, o que é, qual vai ser o meu roteiro aqui? Aí eu vou tentar trazer, né, e cativá-los em termos de atenção, visto esse encontro virtual. E o que eu vou estar conversando com vocês são alguns pontos. O primeiro que é compartilhar com vocês esse privilégio que está na física, né, ser físico. O segundo, né, seria a própria física e as interseções dela, né? Então, o Manfredo mostrou uma das fotos, né, seria aqui a entrada do Instituto, a entrada oficial do Instituto, né? E nessa entrada, quando você entra na física, na verdade, você está abrindo um outro universo, né? Você está tendo várias escalas que você vai ter que estar escolhendo, explorando, e eu vou conversar um pouquinho sobre essas possibilidades, né, e qual foi o caminho que, na verdade, eu acabei trilhando. E, em particular, né, vou conversar um pouco sobre a física e as interseções que essa física vai estar podendo prover para a gente, né? E, ao longo do percurso, né, eu gostaria que vocês pudessem estar preenchendo um formulário que eu coloquei aqui no chat. A gente vai fazer um sorteio, né? Eu vou sortear esse óculos de realidade virtual que vocês vão poder utilizar para aproveitar quanto a algumas das ferramentas que a gente vem criando, né, dentro do Instituto de Física. E, finalmente, um pouco de um bate-papo, né, se der tempo, quanto a essas experiências, né? Bom, então, visto o tempo, né, deixa eu começar sobre um ponto que eu acho bastante relevante, que é esse privilégio de ser físico, né? Então, muitas das vezes, né, vocês acabaram entrando nesse curso e talvez não tenham uma noção, né, de quão amplo e quão importante são as nossas ações, né, como físico, né, como dentro desse ofício. Em particular, né, nesse caso aqui, quando eu estou tratando do privilégio de ser físico, isso aqui veio de um livro que eu costumava ler bastante durante a minha graduação, que era O Meu Refúgio, né? Toda vez que eu me sentia... O Manfredo colocou alguns dos pontos que esse curso, de alguma forma, acaba exigindo, né, um certo esforço nosso intelectual e também de entendimento. São muitas coisas acontecendo simultaneamente, né? E esse livro era onde eu me procurava e falava, bom, então, ao final do curso, certamente vai ter alguma coisa, tem muita coisa interessante a ser explorada, né? Eu queria, né, a minha pretensão seria que esse vídeo que vai ficar, toda vez que vocês se sentirem, né, procurando uma motivação para física ou fazer física, podem voltar aqui, porque a minha proposição é, de fato, tentar transmitir, né, essa paixão que eu tenho por esse ofício. E aí vem alguns pontos que eu acho que seria interessante estar conversando com vocês. E o primeiro, como está colocado aqui nesse trabalho, né, nesse artigo, que o Vitor, ele foi aluno do Bohr, né? Ele dizia que ele também foi diretor do CERN por um período, né? Então, grande parte a física, a ciência em particular, ela tem um papel muito importante, né, na nossa civilização,
E os físicos, eu acho que é um ponto que é importante ressaltar aqui, que eles, de alguma forma, têm que estar preocupados como a ciência, né, também está atuando em assuntos culturais e políticas globais, né? Então, por que isso, né? Por que esse é um privilégio? Porque, no final das contas, a gente vai estar lidando com alguns desafios globais, que ele vai permear todos os meios de produção. Além do mais, a física ela tem são problemas e desafios que vão além das fronteiras geográficas, né? São problemas globais, e ela tem que olhar, né? Ou melhor, ela tem que levar em conta a percepção pública desses problemas, né? Então, não é só apenas as ciências naturais, né? Apenas a física não vai ser capaz de resolver todas essas questões, e, obviamente, é uma inspiração, né, para a gente estar aprendendo ou tendo novas formas de aprender a partir de experimentações. É isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui nessa discussão, né? E aí, a ideia que a gente tem de um físico, né, muitas das vezes vocês podem pensar, no século passado a gente tinha várias personalidades famosas em termos da física, o próprio Einstein, aqui está Feynman, aqui não uma foto, mas foi de um filme da Marie Curie, e uma foto da turma que acabou pensando na teoria quântica, né? Então, você tem o Bohr, Heisenberg, né, o Pauli, Landau, Gamow, toda a turma aqui. O que eu gostaria de trazer como uma primeira provocação com vocês, né? Então, note que em todas essas fotos, né, pelo menos até esse momento aqui, né, você tem uma relação desses físicos com arte, com música, né? E o interessante dessas discussões sobre quântica é que, quando eles terminavam as discussões durante o dia, à noite eles faziam ensaios de peças teatrais. Então, tem um livro super gostoso chamado Fausto em Copenhagen, que eram ensaios que alguns desses físicos famosos eles acabavam aproveitando e discutindo teatro, filosofia, né, a música. Então, isso tudo permeia no nosso meio. Então, não se limite, né, a apenas pensar em física dentro do Instituto de Física. E a segunda provocação é que o Manfredo já trouxe também, né, a figura do professor Mário Schemberg. Ele também era muito conhecido pela atuação dele como crítico de arte, né? Então, se você visitar o Museu de Arte de São Paulo, né, um dos retratos que tem das exposições, da exposição permanente no museu, é uma pintura do Mário Schemberg, que tem uma ligação direta com o nosso instituto. Bom, isso para o século XX, né? Mas a gente não está falando com pessoas do século XX, a gente está falando com pessoas do século XXI. E aí o que eu fiz foi, dentro dos últimos 6 meses, né, fazer uma pequena uma pesquisa sobre quais físicos estariam na frente nas manchetes de jornais, né, de notícias, de um modo geral, né? Então, o primeiro que vem à nossa mente é o Prêmio Nobel, né? Então, aqui foi dado para esses 3 pesquisadores pela descoberta dos buracos negros e a descrição dos buracos negros, né? Mas tem outras pessoas que acabaram se formando em física e que têm uma contribuição muito grande no mundo atual, né? Então, a gente teria o próprio Elon Musk, ele fez a graduação em física, então você tem esse espírito empreendedor, né? O Brian May, que é o guitarrista do The Queen, né, terminou o doutorado dele em astrofísica, né? Angela Merkel, que é que comanda a Alemanha, né, também fez a graduação em física, em particular, né? Ela trabalhou na parte de estudos em computação quântica, ou não química quântica, né? E, finalmente, né, a gente tem também o ditador do Kim Jong, lá da Coreia do Norte, que fez a formação em física e militar, né? Então, você tem esses vários aspectos que, em princípio, a física poderia permear, poderia estar te encaminhando, né? Então, eu tinha solicitado para a Renata se pudesse me ajudar, né? Eu queria fazer uma pesquisa com vocês dentro dessas várias personalidades, ou desses vários possíveis caminhos. Quais desses você se alinha em termos de suas aspirações, né? Em termos de suas ideias do que você gostaria de estar fazendo ao final do curso? Já vou lançar.
Legal, Renata. Obrigado. Nada. Então, como é que você se vê no futuro? Eu acho que a gente já está... Já vou fechar, então. Tá legal. Quer que compartilhe, professor? Por favor. Uhum. Então, vocês estão vendo que acho que boa parte das pessoas, né, ela se vê ganhando um prêmio Nobel. Né? É interessante ver que também, como líder no mundo livre, né? E o líder, olha, como empreendedor, né? E, ao mesmo tempo, ver alguns pontos que alguém quer dominar o mundo, aí, ou pelo menos colocar em termos de conseguir conquistar, né? Ou defender uma determinada opinião, um determinado país. Bom, dada essa perspectiva, né, deixa eu falar um pouco para vocês sobre o que é cada uma dessas personalidades, ou melhor, cada um desses caminhos que podem ser seguidos, né? Eu vou voltar ao longo da minha conversa quanto a esses possíveis caminhos. Né? Bom, então, nesse sentido, deixa eu fechar aqui. Quando você entrou na física, né, a partir desse momento, agora a gente vai ter que fazer uma outra escolha. Né? E a física ela é bastante interessante porque ela permite que a gente possa explorar, né, mais de 150 ordens de magnitude em termos de energia, que é em Joule. Né? Então, desde toda a energia do universo, né, até a energia de um fóton estacionário, né, você tem 150 ordens de grandeza. Você poderia pensar como 150 portas que você vai ter que escolher, né, dentro da física. Então, você já tinha 100 cursos na USP para escolher. Agora, uma vez que você entrou na física, a gente vai ter pelo menos 150 portas para estar fazendo essa escolha. Porque nessas escalas de energia, né, é onde estão boa parte dos campos da física, né, se a gente for olhar, por exemplo, nesse gráfico. Né? Seja de cosmologia, astronomia, né, a própria física da matéria condensada, física atômico-molecular, né, a teoria de corda, né, teoria quântica de campos. Você tem uma infinidade de possibilidades que são exatamente, né, relacionadas a cada uma dessas escalas, né, de energia que vocês vão ter que escolher. Né? Então, eu vou comentar nessa apresentação a minha escolha em particular. Né? Então, ela é bem particular, então vou compartilhar com vocês esse meu universo particular, né? E comentar um pouco sobre como foram essas escolhas em termos de ações e projetos. Né? Bom, então, o meu universo particular na física, ela está nesse pontinho vermelho, né? Seria uma energia da ordem de 10 a menos 19 joules, ou seja, 1 elétron-volt, né? E grande parte das minhas ações vão acontecer nessa pequena janela aqui de energia. Né? Então, comparativamente, lembre-se, você vai ter essas 150 outras para estar explorando, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre essa aqui em particular. Né? Então, quando a gente faz essa escolha, vai aparecer outros pontos, né? Que é exatamente o papel do físico. Né? E aí, em cada uma dessas escalas, a pergunta é: o que é que a gente mede? Como é que a gente vê aqueles problemas? Né? O que é que a gente sente? Como é que a gente classifica, modela ou correlaciona fenômenos? Né? E quais conhecimentos, o que é que a gente pode construir, né, a partir desse conhecimento? Então, essas perguntas que, de alguma forma, vão estar norteando algumas das escolhas, né? Eu vou estar compartilhando com vocês a minha em particular, a minha em especial, que está relacionada a essa escala em particular. Né? Então, a gente vai tentar correlacionar, né, entre as várias possibilidades
dentro dessa perspectiva. Bom, quando eu faço isso, né, vai me aparecer outras 4 portas, né? Seria, a gente pode fazer um enfoque experimental, que é o usual, né? Ou melhor, a física é uma ciência experimental, né? A gente tem um enfoque ligado à parte de teoria, ou seja, a partir desses conhecimentos, né, experimentais, a gente cria modelos que a gente possa estar trabalhando e pensando os fenômenos físicos e descrevendo esses modelos, né? Tem um outro enfoque, que seria um enfoque de modelagem, né, uma parte computacional, que a partir dos anos 50, né, com o advento dos computadores, alguns problemas que antes a gente não conseguia tratar analiticamente, ou seja, só a partir de teoria, a gente consegue tratar, né, a partir de modelagem computacional, né? E a partir do século XXI, né, aparece um outro paradigma em termos de como fazer ciência, que estaria ligado à análise de dados, ciência de dados, né? E essa correlação, né, você usar métodos como aprendizagem de máquina para poder aprender alguns fenômenos físicos que estão por trás. Então, você entrou na USP, né, dentro daquelas 100 escolhas, você escolheu a física. Agora, entrando na física, você vai ter essa 150 ordens de grandeza em energia que você vai poder estar podendo escolher para trabalhar. E em cada uma dessas escalas, você tem várias outras frentes, 4 outras portas que se abrem de acordo com a metodologia, com o sistema e a forma que você vai atacar, né, os fenômenos físicos que estão por trás, né? Então, eu vou comentar um pouco sobre as escolhas, né, que eu acabei fazendo ao longo da minha carreira e que levaram, né, a poder atacar, né, alguns problemas que eu acho relevantes, né? Bom, então, uma vez que eu escolhi aquela ordem de grandeza, né, 1 elétron-volt, a pergunta é quais problemas eu vou atacar, né? E aí, pensando nisso, eu voltei no tempo e quando eu estava preparando essa aula magna, me perguntei, bom, em que momento, de fato, foi um divisor de águas na minha carreira para eu escolher quais projetos eu gostaria de estar atacando, né? E eu fui muito influenciado, isso aqui foi em 2003, já faz quase 20 anos, né? Estava finalizando meu doutorado, por essa lista, que é a lista dos principais problemas da humanidade nos próximos 50 anos, né? Então, já tem 20 anos que se passaram, né? E aí você tinha como primeiro ponto a energia, o segundo a energia limpa, alimentos, meio ambiente, pobreza, terrorismo, a guerra, doenças, né, educação, democracia, né, que na época eu achava engraçado, porque não é uma democracia, né? A gente vive uma democracia. Hoje em dia você vê que, de fato, é sempre importante estar se questionando, né? E, finalmente, né, a parte da população no sentido de crescimento, né, populacional, né? E eu fiz uma decisão que, bom, então, dentro daquela minha escala de 1 elétron-volt, eu vou escolher problemas que estejam ligados a essa lista, né? Porque, com isso, eu vou usando a física como uma maneira, né, de poder estar contribuindo, né, para os problemas da humanidade. Isso é uma visão muito pessoal, né, mas que norteou muito das minhas escolhas, né? Bom, em 2015, eu acabei entrando no Infusp como professor, né, depois de passar um tempo fora, em outros lugares. Foi de onde surgiu, né, as Nações Unidas. Ela acabou levando em conta uma agenda, né, que seriam 17 objetivos para transformar o nosso mundo, né? Então, quase 15 anos depois daquela lista inicial, né, foram pensadas alguns pontos das quais seria interessante estar tendo um esforço, né, e o esforço de todo o planeta. Então, seria a ideia desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? E que, na verdade, eles é uma chamada universal, né, para tentar erradicar a pobreza, né, proteger o planeta, melhorar a vida, né, e perspectiva de todos em todos os lugares, né? E aí, com isso, né, a partir também dessa lista, foi que eu comecei a escolher problemas que, de fato, de alguma forma, contribuem para cada um desses pontos aqui. Vocês vão ver que alguns dos projetos eles acabam conversando com várias possibilidades, né? Mas a minha escolha, de novo,
já que a pergunta é o que é que essa minha área da física permite que eu possa estar atacando, né, tais situações. Então, essa foi minha agenda que eu escolhi, né, para poder estar escolhendo os problemas dos projetos da qual eu estou envolvido. Bom, e dentro desses problemas, né, um ponto que permeia todos eles é a parte de materiais, que é exatamente, né, eu estou no departamento de física dos materiais, e o que eu vou estar trabalhando, né, o que eu vou estar mostrando para vocês, são projetos que estão ligados à física dos materiais, né? E só para você ver a importância dessa área, né, não em detrimento das demais, mas as eras da humanidade, elas são nomeadas de acordo com o tipo de material que a gente vem trabalhando, né? Então, a ideia aqui era, de fato, né, poder, dentro daquela agenda, né, dos objetos de desenvolvimento sustentáveis, utilizar a física dos materiais para tentar responder ou ajudar em alguma daquelas questões, né? E a pergunta agora é como fazer isso, né? Então, eu já tenho uma escala, já tenho a minha agenda de problemas, né? E agora eu tenho qual instrumento, qual sistema, né, eu vou estar trabalhando. E a minha escolha foi a parte de física de materiais, né? Bom, e aí eu tenho que fazer uma outra escolha, né, que também está relacionada a essas escalas, as escalas de energia, né, que são as escalas de comprimento, né? E aí você tem, ao invés de 150 ordens de grandeza em termos de energia, né, se você for pensar em termos de comprimento, né, a gente já acaba limitando aí para cerca da ordem de 40 ordens de grandeza, né? E o meu caso especial, eu acabei escolhendo, né, explorar essa região aqui, né, a região de 10 a menos 9 metros, ou seja, na ordem de nanômetros, né? Então, a ideia é tentar utilizar, por exemplo, nanotecnologia ou nanociências, né, para atacar problemas de materiais, né, da quais poderiam ser utilizadas para resolver alguns problemas, né, dessa agenda global em termos de desenvolvimento sustentável, né? Bom, então essa foi mais uma outra escolha que muito provavelmente em algum momento vocês vão ter que fazer, né? Essa foi a minha, né? E ela se deu em função de vários desenvolvimentos que ocorreram durante o último período, né? Que é poder estar acessando, né, a essa escala, né? E só para vocês terem uma ideia de o que ele está falando, né? O que é que esse mundo nano, né? Então, se a gente pegar aqui, seria o diâmetro de um fio de cabelo, né? Esse é da ordem de 100 micrômetros, né? E eu estou falando de materiais que têm ordens de grandeza, né, da ordem de 10 a menos 9 metros, né? Então, ela é muito menor do que a célula sanguínea ou do que uma bactéria, né? E só para vocês terem ideia, o Covid, o vírus, né, ele tem da ordem de 80 nanômetros. Então, ele estaria mais ou menos nessa escala, né? Ele estaria nesse ponto aqui. Então, eu vou estar tratando de materiais ou de sistemas, né, que estão nessas escalas. E aí envolve vários pontos, né? Na verdade, ao invés de estar fechando portas, na verdade, ele está me abrindo portas, né? Porque eu vou ter a área de materiais, tem a parte de biosistemas, né? Tem toda a parte ligada a tecnologias, hoje engenharias, química, alguns processos geoquímicos. Então, de fato, né, o que eu acho interessante nessa área e queria compartilhar com vocês, essa diversidade em termos de problemas, né, e situações que a gente poderia estar explorando, né? Bom, então, já defini qual é a escala de energia, o tipo de sistema que eu vou estar estudando, os materiais, né, a partir do olhar nessa escala nanométrica. A pergunta agora, o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode manipular a matéria na escala nanométrica, né? Eu trago um vídeo aqui da IBM, né? Na verdade, o que vocês estão vendo aqui é considerado o menor filme, né? Ou melhor, a menor coisa filmada até o momento, né? E eu vou parar o vídeo aqui para comentar um pouco sobre isso, né? Se vocês quiserem, vocês podem escanear, né, esse QR Code, ele vai jogar diretamente para o vídeo, e depois vocês podem estar assistindo, né? Então, o que é incrível aqui? É a possibilidade de você
átomo a átomo, né, ou molécula a molécula, ser capaz de criar, né, situações e fazer um filme, né, manipulando átomos. Né. O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma superfície de cobre, e eles usaram, né, a molécula de CO, do monóxido de carbono, né, como sendo, né, os atores desse filme. Né. Foram usadas 64 moléculas de CO, e você consegue manipular, né, átomo a átomo e criar uma narrativa em torno dela. Né. Então, acho que isso mostra em que pé estamos em termos de controle, né, na escala nanométrica. E aí tem várias maneiras de você estar realizando, né, esse tipo de manipulação. Né. Uma delas é conhecida como top-down, ou seja, você vai de cima para baixo, né? Então você vai diminuindo a escala cada vez mais ao longo do tempo. Né? A outra é chamada de bottom-up, ou seja, de baixo para cima, onde a gente vai manipulando átomo a átomo, molécula a molécula, criando sistemas cada vez mais complexos, né? E dessa forma chegando, né, em outros sistemas da qual a gente pode estar controlando ou manipulando. Né? Então, o que está por trás de toda essa perspectiva em controlar na escala atômica, né, átomo a átomo, né, é a possibilidade da gente poder estar fazendo a imagem, né, fazer esse design, ou seja, ser capaz de colocar átomos em determinadas posições, bem como processo de nanomontagem, que a própria natureza se dá a fazer isso, né, a fabricação desses processos, e a partir de modelagem em escalas, ou seja, eu tenho que ser capaz, de alguma forma, sabendo o que está acontecendo nessa escala de átomos e moléculas, ser capaz de prever o que é que acontece em dispositivos, o que é que acontece possivelmente em células, né, no futuro, se assim permitir, e aí, com isso, a gente ser capaz de prever, né, situações desde o átomo, né, até dispositivos reais e situações reais. Então, a partir dessa escolha, né, foi onde eu acabei entrando mais profundamente na física. O meu lado na física, ela está ligado a uma área que é a parte de modelagem de materiais, né, e aqui tem algo que é bem interessante, que você sai desde mecânica quântica, ou seja, você descreve como os átomos e moléculas se comportam, como deveríamos, usando a teoria de fronteira, né, de mecânica quântica. A partir disso, a gente consegue fazer uma descrição em termos atômicos, ou seja, como esses fenômenos acabam permitindo que a gente possa conhecer as propriedades físicas daquele sistema, né, e, finalmente, sendo capaz de simular ou modelar o que está acontecendo no mundo macroscópico. Então, eu vi uma pergunta, assim, alguém perguntou se eu posso escolher entre o micro e o macro. A minha escolha eu não precisei fazer, eu faço isso. Saio do micro, chego ao macro, volto ao micro, né, e assim por diante. Então, é algo que, se você conhece o que está acontecendo em relação a essas várias escalas, acho que a beleza dessa área da física, né, de materiais, em particular a modelagem, que permite essa transição entre o micro e o macro e entender mesmo esses fenômenos nessas várias escalas. Bom, para isso, a gente precisa, na verdade, aqui de uma visão mais das leis da física, né, que estão por trás dessas várias escalas. Então, a gente consegue varrer desde o micro, né, da ordem de Angstrom, até a macro, aí você pensa em termos de metros, quilômetros, né, bem como as escalas temporais, que vão desde 10 a menos 15 segundos, ou seja, femtosegundos, até algo da ordem de horas, né, ou mesmo dias. Né? Então, a questão toda aqui é que a gente consegue, a partir do que a gente já conhece da física, e dentro dessa perspectiva, alguns fenômenos que a gente ainda não conhece, né, ser capaz de poder estar olhando para cada um daqueles pontos, cada um daquelas, em várias escalas de comprimento, né, ou de tempo, o que está acontecendo com esses sistemas, com esses materiais. Então, para isso, a gente precisa, né, ter um conhecimento de matemática, a parte experimental, a parte computacional, dos métodos numéricos. É todo um conjunto de habilidades, né, que vão aparecer ao longo do caminho
e que permite que a gente possa fazer esse percurso entre essas várias escalas. E também a gente utiliza, né, de várias ferramentas, né, seja ela do ponto de vista computacional, seja supercomputadores, seja ela do ponto de vista até de jogos, né, que eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente faz em termos de realidade virtual, né, e poder manipular também, né, a ter esse olhar, né, da física, um olhar mais de design. Esse é que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês nessa discussão. Né? Bom, então, esse olhar de design é exatamente o que, por isso que o título da minha palestra se chama, né, Física X, né, Física X. Esse X, na verdade, vem de designer, né, vem de você ser capaz de manipular, né, e poder entender o que está acontecendo durante o processo de aprendizado, durante o processo de experimentação, né? Então, essa parte, né, essencialmente envolve unir, né, física, né, e um pouco de design. E aí eu vi que tem uma pergunta aqui no chat sobre se a parte de programação ela faz parte, né, de uma das habilidades do físico, e eu vou mostrar para vocês aqui o quanto que é interessante que a gente pode fazer em termos de programação, não só dos computadores clássicos, né, mas aí fica um desafio para vocês também a programação em computadores quânticos, que daqui a pouco já vai estar disponível, né, e vamos precisar, e são os físicos que entendem como essas coisas funcionam, né. Bom, então, o que vem a ser essa física X, né, essa física X? A ideia era que eu vou estar utilizando, né, então, simulações computacionais para tentar desvendar, né, ou explorar fenômenos na parte de materiais, e para isso a gente vai usar mecânica quântica, né, da qual eu vou conseguir ter uma informação sobre as propriedades dos átomos, né, e das moléculas de um ponto de vista eletrônico, ou seja, eu sei o que está acontecendo, qual o comportamento dos elétrons ali naquele sistema. A pergunta é, bom, o que eu aprendo com esse tipo de informação, né? O que a gente vai tentar fazer aqui é trazer todo esse universo, né, de modelagem, mesmo da parte de teoria em mecânica quântica, para uma experimentação em realidade virtual, né? Então, vocês seriam capazes, né, de manipular átomos e moléculas, já ver o que é que vai estar acontecendo e, dessa forma, né, poder prever, né, e propor novos materiais, né? Isso é um pouco a perspectiva aqui em termos do nosso grupo de pesquisa, né? Como é que a gente faz isso, né? E qual é a motivação para isso? Aí vai entrar um lado que conversa com a parte de empreendedorismo, né? Então, o que a indústria faz hoje, né? Essencialmente, se você quer desenvolver um novo material, você leva em torno de 15 a 20 anos para fazer esse desenvolvimento. Então, por quê? Essencialmente é uma teoria, uma tentativa e erro, né? E você tem que explorar dentro do universo de cada uma dessas possibilidades. Você vai ter que fazer a síntese daquele material, caracterizar ele, testar ele, né? E a partir desse conhecimento, então, você vai separar de acordo com cada uma das propriedades desse material. A ideia aqui é aproveitar, ter um outro olhar, que seria um olhar chamado in silico, né? E a gente vai caracterizar ou sintetizar apenas os melhores candidatos. Ou seja, se eu tenho um problema, eu tenho que escolher um material para resolver aquele problema, apenas aqueles que vão, de fato, resolver o problema e que devem ser sintetizados, caracterizados e testados. Então, com isso, você consegue, né, economizar muito em termos de tempo, né, e de recursos, algo que para a indústria soa muito bem, né? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é criar uma plataforma que eu possa estar escolhendo, dentro do meu universo de possibilidades e materiais, quais aqueles que, de fato, respondem ao meu problema, né? E, a partir dessa escolha, né, ser capaz de fazer a síntese e a caracterização e o uso delas, né? Bom, para isso a gente vai usar algumas técnicas, e aí eu vou introduzir a parte de aprendizagem de máquina, né? A gente vai levar para a física também esse lado da parte de computação. Uma outra que seria a parte de realidade virtual, né, ou realidade estendida, né, não só a realidade virtual, mas também a realidade aumentada e outras técnicas de experiências imersivas, né, e, finalmente, o conceito de gêmeo digital, né? Então, a gente vai reconstruir o nosso mundo, né, atômico e molecular, né? Vamos poder manipular a partir de realidade virtual, né? E a gente vai precisar
de fato, de algumas técnicas, né, de aprendizagem de máquina para ser capaz de poder fazer essa experimentação, né? Bom, então, essa aqui é a estratégia, né? A gente vai usar algumas dessas tecnologias chamadas habilitadoras para, a partir de ferramentas da física, ajudar a indústria 4.0, por exemplo, né? Bom, então, o que é que vem a ser a ideia do Física X, né? É combinar a parte de ciência de dados, né, bem como a chamada física perceptiva, ou seja, você explorar, né, aqueles fenômenos físicos como, de fato, a gente explora a natureza, né? E aqui explorar significa não apenas a partir de visualização, mas de som, cheiro, né, do paladar, né, as vários outros sentidos, a gente vai estar explorando isso, e que é um prato cheio, por exemplo, para a parte de ensino, né, para a divulgação científica e outras possíveis atividades. Então, a gente vai tentar unir essas duas frentes, né? E essa ideia da física perceptiva nada mais é do que a capacidade, né, como no caso da Alice, da gente diminuir, né, mas vamos diminuir do tamanho, vamos ficar do tamanho de um átomo ou do tamanho de uma galáxia, né? E aí poder perceber, né, experimentar aquele mundo na mesma escala que a escala que a gente está tendo essa percepção física, né? Então, isso é possível a partir de realidade virtual, né? Então, por isso que a gente vai estar trazendo algumas dessas ideias, e será possível, então, a gente poder explorar uma determinada escala, seja nanométrica ou astronômica, né, utilizando essas ferramentas. Então, qual que é o propósito aqui? É ser capaz de criar uma intuição sobre o que está acontecendo naquela escala, né? E, com isso, você saber os fenômenos, as formas, os tamanhos, quais os processos que estão acontecendo ali de uma forma dinâmica. Então, eu vou comentar um pouco sobre cada uma dessas frentes, né? E, a propósito, o que a gente vai querer fazer é como no filme do Homem de Ferro, né, que, por acaso, também é um personagem que é um físico, Tony Stark, né? Então, a ideia aqui é exatamente essa cena. Eu escolher a tabela periódica, pegar dois elementos, né, combiná-los, ver o que é que está acontecendo, né? Então, vai ter eles, de alguma forma, vão estar se combinando, né? E verificando quais as propriedades, se aquelas propriedades daquela combinação, de fato, atendem às propriedades que ele estava querendo, né? Isso parece ficção científica? Não, não é. Aí eu convido vocês, quando voltarmos às atividades presenciais, de visitar o nosso laboratório, e vocês vão ter uma experimentação muito similar, né, a essa experimentação que está sendo colocada aqui nessa cena, né? Então, a gente já consegue, a nível, né, atômico-molecular, né, poder fazer algumas dessas experimentações, né, utilizando a realidade virtual e desenvolvimento de materiais. Então, o nosso propósito, que a gente faz, de fato, né, em termos na física, é a descoberta e design de materiais, né, e a gente vai utilizar essa combinação de aprendizagem de máquina e realidade virtual, né? Então, vou usar as simulações moleculares que tem por trás mecânica quântica, né, e mesmo algumas propriedades físicas fundamentais, né, que a gente pode obter a partir dessas técnicas, e conseguir criar banco de dados, né, e poder ter modelos de aprendizagem de máquina para poder, de fato, estar manipulando, né, esses materiais usando essa combinação, né? Então, de novo, o que eu chamo de física X, né, é essa possibilidade de trazer o olhar de design para a física, né? Então, você experimentar aquele fenômeno físico em escalas que são muito longe do nosso dia a dia, né? Então, uma escala atômica molecular, né, a gente não tem a possibilidade de vivenciar diretamente, né? E essa seria uma maneira de poder não só entender o que está acontecendo, como também propor possibilidades, né, soluções para esse tipo de experimentação, né? Então, essa seria as ferramentas, né, que a gente vem desenvolvendo dentro do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, né, em particular no grupo SAMPA, né, no Departamento de Física de Materiais. Bom, a pergunta agora é o que é que eu faço com isso, né? Aí vem, de fato, a ideia das nanocrônicas, né, para um mundo melhor.
porque os problemas que a gente vai estar escolhendo, elas, de alguma forma, o ideal, e que eu gostaria que as escolhas que eu faço usualmente, ela tem uma conversa com problemas reais, né? Problemas que são de interesse, seja para o Brasil, seja para o mundo, né? Mas que, de fato, a gente possa utilizar, né, a física e esse conhecimento para algo aplicável e algo que não só permita que a gente consiga entender alguns processos, mas também permita que a gente possa estar explorando várias frentes, né? Então, pelo tempo, eu vou ser um pouco mais breve em termos das discussões aqui, mas eu vou comentar 2 casos. Um que está ligado a você criar ligas especiais, né, avançadas, e a outra que seriam nanoestruturas para aplicação em energia e meio ambiente. Então, a ideia, de fato, é ter um design de materiais, né, utilizando ferramentas da física, em escala atômica, ou seja, na escala, em particular na escala nanométrica, para desafios, né, em inovação do setor produtivo no Brasil. Então, é uma escolha muito pessoal, né, dentro desse universo de possibilidades que a gente teria. Bom, aí já partindo e a gente vai usar a realidade virtual como uma das ferramentas para isso, né? Então, eu vou começar com o primeiro exemplo, né, que ele está ligado à estratégia de descoberta de novos materiais. Então, como é que eu descubro um novo material, né? Então, como é que eu posso construir um novo material, né? E esse projeto, aqui são os meus colaboradores, né, no projeto, inclusive tem um aluno de iniciação científica, o David Aparecido, né, e outros pós-docs, né, o Bruno, o Camila e a Daniela. E esse projeto ele tem um lado interessante, né, do ponto de vista pessoal, porque ele conversa com alguns daqueles objetos de desenvolvimento sustentável, né, a parte de saúde, né, a parte de cidades e comunidades sustentáveis e a parte de infraestrutura, né, para um mundo melhor, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é a seguinte, né, a gente quer tentar desenvolver novos materiais, né, e o problema que nós escolhemos foi o problema de biomateriais, né? Ou seja, o que é isso? A gente precisa encontrar um material que possa ser usado, né, que ele tem uma certa característica, ele vai ter um baixo módulo de elasticidade, porque se eu quiser usar ele como um bioimplante, né, então que é exatamente esse seria o material que estaria compondo essa peça aqui, né, ela teria que conversar com o osso, né, então ela teria que ter propriedades muito similares ao osso, né. E aí, no caso dos materiais de implante que você tem usualmente, né, ele tem que ter essa propriedade de elasticidade, né, de 60 a 110 gigapascal, né, enquanto o osso humano, né, ele é da ordem de 5 a 3, ou 5 a 30 gigapascal, ou seja, você tem um descompasso em termos dessas propriedades. Isso pode gerar uma série de efeitos, né, em particular a questão de dor, né, para as pessoas que têm alguns desses implantes, né, e uma melhor... O problema aqui é que, de fato, como encontrar materiais que sejam mais compatíveis, né, com o osso, que é essencialmente um material lindíssimo que a natureza nos forneceu, né? Ele é poroso, ele permite que haja fluidos passando por ele, né? Tem uma série de propriedades, né, que, de fato, quando a gente tem uma interface entre esse implante e o osso, isso tem que ser respeitado, né? Qual é o efeito disso na economia? Só se você pensar no Brasil, né, a gente está falando do mercado que é da ordem de 5 bilhões de dólares ano, né? E a gente não consegue produzir esse tipo de implantes, né? A gente está depende dos materiais que compõem esse sistema, né? Então, você tem um material referência que, em princípio, que é normalmente utilizado comercialmente, e ele tem um impacto na economia no Brasil, em particular, muito importante, né? Bom, então, o que a gente fez foi tentar descobrir um novo material, né, que pudesse ser adequado para aplicações biomédicas, ou mesmo para a parte aeroespacial ou de óleo e gás, né? E a ideia aqui foi tentar olhar para algo que ainda não existe, e a gente gostaria de testar, né, algo que ainda não existe. E a gente vai usar a física para isso, né? E você vai ver que
ao invés de 15, 20 anos para o desenvolvimento de material, você consegue fazer esse percurso em cerca de um ano e meio, né? Então, como é que começa esse processo? Como é que a gente descobre um novo material, né? Então, no nosso caso, a gente estava interessado em um material que fosse interessante também para o Brasil. Então, o Brasil ele detém 85% das reservas de nióbio no mundo, né? Isso é motivo até em termos de propaganda, né, do Planalto e de outras frentes, né? Mas, para a gente é interessante tentar escolher uma situação que pudesse conter nióbio, né, e de alguma forma que pudesse trazer como recursos, né, econômicos ao país, né? E para isso, o que a gente vai fazer? O que a gente fez? A gente vai procurar, dentro das várias possibilidades de materiais que já existem, né, quais aqueles que teriam propriedades interessantes que poderiam, de alguma forma, ser compatíveis com esses processos, né? E aí, nesse caso, a gente cria um modelo de aprendizado de máquina para, a partir da composição do material, você sabe qual a propriedade dele, né? E, dessa forma, a gente consegue criar um mapa como esse. O que ele está dizendo? Ó, você tem um titânio, zircônio ou nióbio, né? O meu módulo elástico ele vai ser dessa forma, né? Isso aqui é construído a partir desse meu modelo de aprendizado de máquina, né? Então, se eu fosse construir isso experimentalmente, para cada ponto aqui, eu teria que fazer a síntese desse material, caracterizá-lo e medir, né? O que a gente faz é, a partir de um modelo, né, usando essa parte de física de materiais, você consegue reconstituir, né, conhecendo a composição, o que é que acontece com aquele material. E aí a partir disso, a gente conseguiu identificar alguns pontos de interesse, né, que é essa região aqui, e vamos usar a mecânica quântica para verificar se de fato aquele material ele seria estável na natureza ou não, né? E finalmente, se ele é estável na natureza, testar ele em um objeto real. Então, eu saio de uma informação sobre os materiais, né? Eu obtenho um mapa da parte de função e propriedade. Eu consigo, a partir da visão atômica, né, verificar se esses sistemas são, de fato, estáveis ou não, e consigo testá-lo, né, na prática. Então, foi isso que foi feito, né? A gente foi usando essas várias técnicas, né? Uma delas que eu queria chamar a atenção é o cálculo de primeiros princípios. Na física, é muito utilizada, né, que envolve, né, você aplicar diretamente mecânica quântica, né, para esses materiais, né? Então, por conta do tempo, né, eu só faço uma síntese do que a gente conseguiu fazer. Então, nós conseguimos identificar algumas composições na natureza, né, mas que a gente utilizou essas composições, conseguiu caracterizar completamente em termos de temperatura, pressão, a estabilidade dessas ligas, né, para finalmente aplicar em, né, exemplos que seriam de aplicações biomédicas, né? E aí vem esse lado mais de empreendedor, né? Porque com esse protocolo, o que você consegue fazer? Você consegue agora estimar, né, quais... A gente tem uma série de composições que potencialmente são ligas interessantes e que podem ser utilizadas, né, na prática, né? Então, a gente já sabe qual a composição desses materiais, né, e sabe que, de fato, para essa composição, ela vai ter a propriedade adequada para resolver um problema, por exemplo, seria, né, se juntar uma junção, né, entre dois ossos no nosso corpo, né, bem como algum implante, né, biomédico. Então, esse é um lado, né, você vê que a partir de informações que são atomísticas, né, a gente conseguiu determinar todas as propriedades desses materiais e, de fato, verificar se isso seria interessante ou não, né? Bom, então, dessa forma, esse foi o meu primeiro exemplo, né? O meu segundo exemplo, ele está ligado, né, à parte estaria ligado à parte de captura e sequestro, né, que é a transformação de CO2 em outros produtos de alto valor, né? Então, envolve outras frentes em termos dos objetos de desenvolvimento sustentável, né? Por conta do tempo, eu vou
se vocês, peço desculpas, se vocês me permitirem, eu vou partir para um outro problema, né, que eu acho mais importante estar comentando para vocês, né, que estaria mais ligado também à física, que é como a gente juntar física e engenharia, né, por exemplo, no sentido de ser capaz de explorar fluidos sob confinamento, né? Então, por que isso aqui é importante, né, dentro daquela perspectiva, de novo, né, desses objetos de desenvolvimento sustentável, né? Que a partir do entendimento do que é que acontece com esses fluidos confinados, né? E eu chamo a atenção para vocês, né, vocês estão começando hoje sobre uma coisa interessante. Então, a gente conhece a teoria de gases, né, vocês aprendem isso no ensino médio, vocês vão aprender na graduação a teoria de sólidos, mas a gente ainda não tem uma teoria para os líquidos, né? Então, tudo que acontece na fase líquida, né, em particular, quando você vai na escala nanométrica, é completamente desconhecido. Então, é todo um caminho, né, em termos de possibilidades, por isso que eu chamo assim, por mares nunca antes navegados, porque a gente ainda não conhece o que está acontecendo lá. Então, o papel da física é muito importante nessas situações, né, quanto a como descrever, né, esses fenômenos. E aí ele vai conversar com alguns pontos ligados à parte de tratamento de águas, né, ou ações contra mudanças climáticas, né, desigualdade social e mesmo, né, de infraestrutura, né? Então, qual que é a ideia aqui, né? A gente vai usar uma técnica que é chamada de nanofluídica, né? Então, eu vou conseguir tentar identificar, né, molécula a molécula que está passando dentro desse meu fluido, né? Então, tem um efeito de sensores aqui. Ao mesmo tempo, você ser capaz de fazer uma separação, né, de moléculas, né? Seja ela para a produção de energia, né, no caso do gás natural, seja para a purificação de água, né? Então, separar dessalinização, por exemplo, né? E controlar esse fluido, né? Então, a gente consegue, da mesma forma que a gente consegue controlar os elétrons, né, como no circuito, a gente vai conseguir controlar também, né, esses fluidos. Então, com isso, você cria uma outra plataforma de possibilidades que são conhecimentos que estão sendo desenvolvidos agora na física, né? Então, é uma área, uma região, uma escala da física, né, e, em particular, né, da parte física de materiais, que a gente pouco conhece, né? E aí o que eu vou trazer, esse problema da separação de gases, né? Então, o que você está vendo aqui nesse vídeo seria uma experimentação em realidade virtual, né? Obviamente, a sensação de imersão não é a mesma do vídeo, né? E a ideia aqui era, se você estivesse usando aquele óculos de realidade virtual, você estaria do mesmo tamanho do átomo e da molécula, e a gente seria capaz de poder pegar um determinado átomo, né, entender o que é que está acontecendo, né, poder viajar por dentro dessa nanoestrutura, olhar como é que é a distribuição espacial dessas estruturas e assim por diante. Então, a experimentação, né, do nosso sistema, né, dos materiais, né, em particular aqui, em termos de nanofluídica, ela é muito mais rica, né, porque, de fato, te coloca na posição de designer, né? Você pode entender, mudar qual que é a identidade daquele átomo, ver o que é que acontece, né, e propor variações em termos do tamanho, do fluxo, da composição dos gases e mesmo de átomos, ou melhor, no caso da água, né, diferentes composições de salmoura, né, que é a água com os íons, e dessa forma, a partir dessa parte que está ligada à modelagem molecular, né, essa descrição da interação entre átomos e moléculas, a gente ser capaz de propor, né, quais seriam os tamanhos ótimos, as composições ótimas, que pudessem favorecer uma determinada tecnologia, no caso aqui seria ligada ou à parte de separação de gases ou o processo de dessalinização, né, da água, né? Bom, então, para finalizar, né, um pouco dessa discussão, até para respeitar aqui o tempo da minha apresentação, eu queria trazer um outro olhar, né, que eu mostrei dois casos, tem vários outros que eu poderia ter selecionado dentro dos trabalhos num grupo,
que está ligado a essa parte de pesquisa, né, de fronteira, ou seja, você está, de fato, descobrindo novos materiais e podendo pensar em novas aplicações, né? Mas a pergunta é o que é que a gente pode fazer, né, com todo esse ferramental que é usado para essa parte de design, para essa Física X, né? E aí entra algo que para mim é muito importante, né, e queria compartilhar também com vocês, já desde esse primeiro dia, né, e voltar àquele ponto inicial do privilégio que é ser físico, né? E para isso a gente vai usar essas ferramentas para atacar alguns problemas, né, dentro daquele universo de objetos, né, da desenvolvimento sustentável, que é a questão da igualdade de gênero, né, a educação de qualidade e a redução da desigualdade, né? Então, bom, eu estou na física, mas por que você está trazendo, né, esses olhares, o que isso tem a ver com física, né, no final das contas? Bom, tem tudo a ver, né, de novo. E um dos projetos, aí vem um lado também da parte de ensino e de divulgação científica, um dos projetos que a gente vem desenvolvendo, né, dentro dessa linha de você poder experimentar materiais em escala nanométrica, né, e que a gente poderia usar também para astronomia, né, essas plataformas, essas ferramentas a gente está levando para escolas na periferia de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, com a motivação de estar promovendo e apoiando estudantes de baixa renda, né, e principalmente atrair mulheres e meninos para a ciência e tecnologia, né? Então, para isso a gente vai usar, né, tanto a parte de realidade virtual e sonificação e experiências imersivas, né? Então, a ideia é levar todo esse conhecimento, né, para essa população, ou melhor, para esse público, né? Bom, além disso, a gente tem usado também várias dessas técnicas para fazer um outro processo, que são novas maneiras de você ver o fenômeno físico, ser ou interagir com esse fenômeno físico, né? E esse seria tanto a parte de realidade virtual, bem como a parte de sonificação, né? E para isso, né, um dos projetos que a gente desenvolveu foi criar, né, um instrumento musical, que é a tabela periódica, e os sons da tabela periódica, ela nada mais são do que as energias, né, entre os níveis de energia dos vários elementos químicos que compõem a tabela periódica, né? Então, o que a gente faz é, a partir de você sair do estado, né, estado 1 para o estado 2 do hidrogênio, né, você tem uma certa diferença de energia aqui, essa diferença de energia, então, ela é convertida em frequência e, por sua vez, convertida em som, né? Então, por isso que dentro, né, naquela ideia que eu havia colocado para vocês, no formulário, o que a gente vai fazer agora é uma pausa para a música, né? E a gente vai fazer uma composição coletiva, usando esse instrumento musical que é a tabela periódica. Então, quem quiser testar em casa, né, a nossa versão 0, né, você pode fazer um scan desse QR Code, e esse é um trabalho que foi desenvolvido junto com o Gustavo Chagas, né, e que, de fato, né, espero que esteja aparecendo aí para vocês, né? E a composição, então, aqui, ela vai ser deixa eu tentar, acho que já deve aparecer. Vamos ver se eu vou querer tentar compartilhar essa tela aqui. Tudo bem? Então, já deve estar aparecendo para vocês a tabela periódica. Bom, então, que música que eu vou tocar, né? Eu vou, na verdade, vocês colocaram o instrumento musical, ou melhor, desculpa, o elemento químico que vocês preferem naquele formulário, e a música que eu vou tocar, na verdade, ela vai ser a sequência desses elementos, né? Então, vai ser dessa forma que a gente vai estar fazendo um sonzinho. Não sei se vai ser agradável, mas vou tentar o melhor possível aqui, criar algum som. Mas, bom, começando com índio. Ouro.
Frâncio. Peraí que não está aparecendo para mim. Ela deve estar escondida aqui em algum lugar. O Hélio. O rádio, que está exatamente fora do meu campo de visão. Aqui. Deixa eu ir na sequência. Tá bom. Xenônio. Zircônio. E assim por diante. E a minha provocação é, bom, o que é que a gente pode aprender, né? Aqui eu poderia seguir, dada essa sequência que vocês colocaram, né? Mas você pode... E a ideia é poder, dentro dos vários, das famílias, né, e dos períodos, você ter uma noção dessa diferença em escala e poder usar como uma maneira de gerar, né, sons, gerar música, né, e poder experimentar em cima desse instrumento. Então, fica uma provocação de como a gente poder utilizar, de fato, né, a física para gerar música e, ao mesmo tempo, outras formas de expressão musical, né? Outra maneira que... deixa eu parar essa tela e compartilhar uma outra. Já estou realmente finalizando, né? Eu não poderia deixar de comentar sobre isso, sobre algumas experimentações que a gente vem fazendo com vídeo em 360, né? Você pode escanear, né, esse QR Code e, da mesma forma, né, a gente vem usando também o teatro de sombras e realidade aumentada para trazer discussões quanto à nanotecnologia e várias outras frentes, né, da área de física. E aqui eu vou fazer um sorteio. Então, para você poder ver esse filme em 360, né, é interessante, você pode usar o teu smartphone para olhar no YouTube, você pode escanear aqui esse QR Code. E para esse sorteio, a gente vai fazer o seguinte, né? Vou parar de novo esse compartilhamento e dentro das pessoas que preencheram, né, aquele formulário, a gente teve algo da ordem de 61 pessoas. Então, eu vou fazer um único sorteio, então, de 1 a 61. Deixa eu só ver aqui se... O número 1, ainda dá tempo se vocês quiserem preencher lá, né? Então, na verdade, é a partir do número 2 ao 61. Tá? Se alguém quiser ainda preencher o formulário, fique à vontade. Podem preencher nos espaços que estão vazios, né? Porque aí a gente aproveita essas... Vi que algumas pessoas já estão ainda colocando os nomes. Enquanto isso, depois eu vou voltar aqui a discussão. Vou deixar mais alguns minutos e a gente faz o sorteio em seguida, tá? Por conta do tempo de novo. Então, deixo para o final, se vocês quiserem, e ainda preenchendo, ainda dá tempo de ganhar o óculos. Bom, então, eu vou finalizar, e aí depois a gente faz o sorteio, que é um pouco documentário sobre o que fazer, né? Física de amanhã. Ou seja, eu falei um pouco da minha
trajetória aqui para vocês. E essa pergunta ela é muito importante, que, na verdade, ela leva a 3 questionamentos, né? A primeira aqui é, quem somos nós? Bom, e aí vem, quais caminhos trilhar? Vocês estão começando hoje, né? E eu, nessa 1 hora, eu acabei compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, do que foi a minha trajetória, dos problemas e projetos que a gente se envolveu nos últimos meses, né? E essa pergunta, né, volta dentro daquele espírito que eu perguntei inicialmente para vocês, né, que algumas das pessoas escolheram o seu líder supremo, né? E o meu ponto aqui é, a gente quer ser líder supremo de quem, né? Ou de quê? E a minha provocação é que a gente seja líder supremo das nossas escolhas, né? do nosso caminho profissional, né? E nesse sentido, como é que a gente faz essas escolhas, né? Quais caminhos a gente trilhar, né? Então, eu, no resumo da minha apresentação, ou melhor, que está apresentado para vocês, eu resumi, né, um pouco do que foi a minha carreira e mostrei maneiras da gente tentar conciliar essa questão de o físico não precisa só fazer pesquisa de fronteira, ele não precisa só ensinar, né, mas a física ela permite que a gente possa conversar com essas várias ações, pesquisa de fronteira, né, fazer a parte de disseminação científica, ligado ao empreendedorismo, né, como o próprio Manfredo chamou a atenção para vocês, e poder conversar com essas várias frentes, né? Então, e além do mais, tudo isso pode ser utilizado de uma maneira, né, com projetos com a missão, né, seja para uma sociedade mais diversa, mais justa e oportunidades econômicas, né? Então, as perguntas são, você vai seguir na área de pesquisa, né? Você vai seguir na área de ensino, seja na parte de empreendedorismo, como vocês colocaram, algumas pessoas haviam colocado, né? Vocês podem estar relacionando ou se envolvendo com divulgação científica, ou mesmo relações, por exemplo, entre ciências e arte, como eu havia mostrado aqui, né? Música, cinema, né? Vídeo em 360, ou outras experimentações. Então, como, né, ou melhor, aí fica uma sugestão de que qual seria a melhor maneira de vocês fazer essas escolhas, né? E aí eu vou falar da minha, que é bem particular, dentro desse universo de energia que eu escolhi, né, 1 electrovolt em 150 ordens de magnitude, dentro desse universo de comprimentos que eu também escolhi, dentro desse universo de possibilidades foram escolhidas, né? E talvez a melhor forma, né, que eu deveria estar aconselhando a vocês, né, nesse primeiro momento, escolher, fazer essas escolhas, é a partir desse emoji aqui, né? Então, se alguém te propor um projeto ou propor uma ideia e seus olhos não brilharem dessa forma, você não tiver esse sorriso, procure outro, né? Essa é a melhor forma da gente se encontrar, né? É aquilo que, de fato, você mais gosta, né? Aquilo que mais chama a atenção. Por isso que os olhos têm que brilhar mesmo, né? Então, as minhas escolhas são assim. Se meu olho não brilha, eu vou pensar se vou, de fato, seguir aquele caminho ou não. E daí, talvez seja, como eu havia falado para vocês, né? Isso é uma declaração de amor mesmo, né? É uma profissão que te permite, né, poder conversar com o mundo inteiro, o universo inteiro, né, a gente pode dizer dessa forma, né, e fazer coisas que a gente gosta e com uma missão e objetivos muito interessantes, né? E eu finalizo, então, dentro dessa discussão, né, siga a sua paixão. Talvez seja o melhor, assim, o Manfredo colocou várias estratégias de sucesso ao longo do curso de física. A minha é um pouco mais aberta e mais geral, porque se a gente realmente gosta, né, não vai ser essas dificuldades que vão nos tirar desse caminho. A segunda é que fiquem com a mente aberta, né? Isso é algo que é extremamente importante na física.
Não é porque eu sei mais de teoria que eu não tenho que ouvir o experimental, que não... Tudo é importante. Não é porque eu desenvolvi algo de fronteira que eu não tenho que levar isso para a periferia ou para as pessoas que não têm acesso. Isso é parte do nosso trabalho, né? E agir com ética, né? Talvez seja um ponto de convergência aí com uma das questões que o Manfredo havia colocado, né? Bom, então eu volto a parabenizá-los, né, por essa entrada ao Instituto. É um privilégio estar nesse Instituto de Física da USP. É um privilégio porque você tem todas essas escalas de energia aqui a se explorar. A gente tem professores, pesquisadores em todas elas, né? E se não tiver, alguém vai saber como te conduzir para aquela que você quer, né? Então, esse lado é algo que é muito importante. Então, o IFUSP, ele abre um leque de opções dentro da física que poucos lugares no país e no mundo permitem, né? Segundo ponto, para quem está começando agora, né, mesmo para quem vai estar ouvindo depois, né, se você ouvir depois esse vídeo, saia da zona de conforto, né? Então, a física, ela não é, né, ela é uma disciplina que vai envolvendo com o tempo. Então, se permita conhecer novos caminhos, diferentes frentes. E aí eu chamo a atenção de novo, o Manfredo chamou, e eu volto a repetir, quanto aos colóquios do Instituto, né? Os colóquios, eles acontecem todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde. Você pode não entender nada no início, mas eu lembro, na minha graduação, né, eu não fiz no IFUSP, mas eu fiz na Universidade de Campinas, na Unicamp, e eu lembro até hoje do meu primeiro colóquio, né, porque foi algo que foi muito marcante, e você vai criando essa cultura que não é apenas específica da sua área de conhecimento. Então, não é apenas uma dessas janelinhas aqui que você escolher, mas é toda essa janela. Isso é muito importante para a gente, né? Além da exploração com a iniciação científica, empreendedorismo e outras formas. Bom, a segunda, né? Saia da bolha, né? Considere que a física, ela não é uma disciplina fechada em si mesma. Ela conversa, e eu mostrei aqui com a medicina, ela conversa com a engenharia, com a química, com a geologia. Então, só na semana passada eu conversei com todos esses profissionais, né? Então, e mesmo assim, ela permite que você faça conversas com outras áreas que a gente talvez nem imagine, né? Teatro, a música, né? Artes visuais. E, então, explore muito, tente explorar essas interseções e lembre que a física é internacional, né? Isso é uma coisa que é muito legal na física, que é a possibilidade da gente conhecer o mundo, né? E conhecer pessoas do mundo inteiro, né? Bom, e finalmente, eu acredito que vai ser o tema de várias discussões ao longo da semana, né? Acredite no papel social da física para um mundo melhor. Eu mostrei alguns casos aqui. Não esses casos foram escolhidos, né, exatamente para mostrar que há caminhos na física que permitem conciliar, né, nossos ideais, nossas ideologias, e a necessidade, né, de tornar esse mundo cada vez mais interessante, mais diverso, plural, né? Então, portanto, frequentem o Cefisma, né, procurem se inteirar dos coletivos que tem, o feminismo, né, a parte de diversidade, negros e tudo mais. Você tem uma série de possibilidades, e se não tem algo que te represente, né, construa ele. Fica aqui meu desafio. E a outra, mais do que aquele... eu volto a reforçar, né, um ponto que o Manfredo havia colocado. Física é feita a partir de perguntas. Mais do que soluções, ela é feita a partir de perguntas. E como é que a gente ensina a pessoa a se perguntar? A partir desse estímulo de ter um ambiente diverso, um ambiente com várias possibilidades, né? E sempre que você precisar, né, peça ajuda. Não há problema algum, né, em pedir ajuda. Isso faz parte do espírito da física, porque é essencialmente um trabalho em equipe, né? Você está conversando com várias pessoas a todo momento e tendo contribuições, várias frentes, várias visões, né? Então, se for necessário e você precisar, né, mesmo para conhecer onde está, quem é a pessoa em cada uma dessas janelas aqui, pode me contactar, pode conversar com as pessoas. Estamos abertos a te receber, né? Você faz parte desse
dessa comunidade agora, né? Bom, então, realmente juro, Renato, que para fechar, o que ficou faltando aqui, né? Então, o que ficou faltando foi algumas coisas, né? A primeira é que note que eu não usei nenhuma equação durante todo o meu seminário. Isso foi uma provocação, né? Porque se você acha que física é só equação, não é, né? Ela é muito mais, né, o universo inteiro à sua disposição. Então, a gente usa a linguagem matemática como uma maneira, né, analítica, precisa de estar transmitindo nosso conhecimento, mas muitas vezes talvez não seja a linguagem mais adequada para o público mais geral. Então, vocês vão ter aí pelo menos 4 anos na vida de vocês trabalhando com equações, e não vai ser nessa primeira palestra que vou tentar, né, desafiados em termos dessa linguagem, né? O segundo ponto que acho que ficou faltando de toda a minha conversa é que a física ela é uma disciplina experimental, né? Então, aqui tem a foto dos Sirius, que talvez seja né, a melhor infraestrutura que a gente tem do ponto de vista experimental no país, né? Então, lembre sempre disso. Você vai trabalhar com, seja lá o que for, em termos de teoria, a física ela é experimental. Se a teoria pode ser linda, maravilhosa, né, muito, muito bela, elegante, mas se ela não passou pelo crivo do experimento, ela não funciona, não serve, né? E, finalmente, eu coloquei sobre a parte do empreendedorismo, sobre a parte de fazer um mundo melhor, né? E o Prêmio Nobel. Bom, aí eu deixo para vocês trilharem esse caminho. Se der no Prêmio Nobel, ótimo. Se não, eu deixo um desafio talvez um pouco até maior, né? Que é vocês escolherem, dentro desses objetivos que a ONU propôs para a gente, algo que você possa carregar ao longo da sua graduação e fazer com que a física ajude, né? Você, como físico, que esteja nessa sua formação, né, possa estar contribuindo para essas frentes, né? E aí, Renato, eu deixo para, se vocês puderem, a gente tinha preparado um formulário, né, para vocês. Antes de finalizar, eu tenho que agradecer toda a minha equipe, né, bastante pessoas envolvidas aí dentro do nosso time, do Nanopetro, em particular o convite do professor Manfredo e também da Renata, pela ajuda, e a Malu, né? E, finalmente, né, após eu vou fazer o sorteio agora, né? Vamos ver se já aparece para vocês. Eu só preciso ver quantas pessoas